A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, no curso Bacharel em Teologia, módulo 14, a história do cristianismo, de Inácio até Lutero. As grandes perseguições, as grandes bênçãos, os grandes problemas, o extinguir e o apagar da chama do Espírito, mas a obra é do Senhor e Ele volta a trabalhar na humanidade, principalmente a partir de Lutero. E aí, nós estamos aqui olhando essa maravilhosa história. Vamos fazer a nossa oração, aula 3. Ore comigo. Santo Deus, te damos graça por mais esta aula e pedimos uma vez mais que a unção do Teu Espírito traga para as nossas vidas a edificação que o Senhor deseja. Abençoe cada filho Teu e que o Teu nome em tudo seja glorificado. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Introdução. O cristianismo foi se espalhando e foram sendo estabelecidas as hierarquias na igreja. Por um lado bom, por outro lado muito negativo, porque aquela questão de interesse foi muito complicado, né? Vem comigo. O desenvolvimento do poder na igreja romana. Coisas que você nunca ouviu, né, cara? Roma declarava para si a autoridade apostólica. A igreja de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de 2 apóstolos como fundadores. Deixa eu repetir aqui, a igreja de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de 2 apóstolos como fundadores. Isto é, Pedro e Paulo. Ou seja, eles começaram a dizer: nós temos os fundadores da igreja de Roma. O catolicismo romano surgiu lá no 4º século. Paulo e Pedro foram martirizados no 1º século, não fundaram igreja nenhuma. Eles, no sentido de instituição, com nome e tal, não. Eles abriram casas de oração, comunidades cristãs, igrejas, né, no sentido de ter já o povo reunido, que a palavra igreja nesse contexto está ligada à reunião. Fizeram inúmeras reuniões, mas nunca estabeleceram uma denominação. E começaram a dizer que Pedro e Paulo tinham fundado a igreja romana. Olha só. Então, vou repetir, para você entender um pouco aqui, isso aqui é uma colocação bem clássica, ela é uma expressão clássica. A igreja de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de 2 apóstolos como fundadores, isto é, Pedro e Paulo. A organização da igreja de Roma, e bem assim seus dirigentes, defendiam fortemente estas afirmações. Começa quando? A partir de Constantino. Vem comigo. Além disso, Roma apresentava um cristianismo prático. Como assim? Nenhuma outra igreja a sobrepujava no cuidado com os pobres. Isso começou bem. Foi maravilhoso. Então isso atraiu muitas pessoas também para a igreja. Eles distribuíam comida para os pobres, roupa também. Não somente com os seus membros, mas também entre os pagãos. E essa que foi a grande diferença. Então, o Espírito Santo conseguiu espaço no coração de muitos cristãos dessa época para atender, fazer o social, fazer a caridade, amar o próximo. Isso contribuiu e muito também para o crescimento do cristianismo. Foi assim que em todo o Ocidente o bispo de Roma começou a ser considerado como a autoridade principal de toda a igreja. Uma das coisas que fizeram com que o bispo de Roma se achasse o pai, como no Brasil aí dizem que tem o pai dos pobres. Então, naquela época eles começaram a atender a pobreza, os pobres, os menos favorecidos, e aquele sentimento de um pai que estava abraçando todos os menos favorecidos começou a entrar no coração do líder da igreja. E aí que vai surgindo a ideia de um papa, sucessor de Pedro e de Paulo. Mas isso foi só uma ideia dos homens. Não há nada vindo ou das Sagradas Escrituras, ou de um pedido dos apóstolos, ou do próprio Deus, nada em relação a dizer que a igreja foi fundada, a igreja católica foi fundada por Pedro, foi fundada por Paulo, e o Papa recebe de Deus essa graça e honra de suceder Pedro e Paulo
para ser o pai, porque a palavra papa é pai, né? E aqui já está enquadrado naquilo que Jesus disse lá atrás. A ninguém na terra chameis de pai, como um líder, porque só um é o vosso pai. Então já não era para ter esse líder supremo. Jesus não queria. E, lamentavelmente, começou a acontecer. O cristianismo dessa época, decadente, ainda era vivo e ativo, ainda tinha coisas boas. Agora, o que é verdade temos que dizer, né? Existem arquiteturas extraordinárias, capacidade da cabeça, da mente do ser humano em fazer coisas lindas com as mãos, né? Então tem muitas arquiteturas sensacionais. Mas devemos mencionar aqui alguns bispos e dirigentes da igreja nesse período que contribuíram para manter vivo o cristianismo. O que acontece? Teve bispos de regiões que fizeram bons trabalhos, mas a igreja começou a crescer, começaram a ter essa visão de atender os pobres, e o sentimento de ter um líder sobre todos, um pai de todos, começou a ficar bem evidente até que surgiu o Papa. Mas vamos conhecer alguns nomes que contribuíram aqui para essa época. Atanásio foi um bispo, 296 a 373, foi ativo defensor da fé no início do período, em regiões, né, do Império. Já vimos como ele se levantou e se destacou na controvérsia de Ário. Ário dizia que Jesus era criado, menor do que Deus, e Atanásio conseguiu defender, não, Jesus é Deus. Foi escolhido bispo de Alexandria. Então lá em Alexandria ele estava fazendo um bom trabalho e fez um bom trabalho para o cristianismo. 5 vezes exilado por causa da fé, mas lutou fielmente até o fim. Então, em meio ao catolicismo romano, surgem homens que estavam ali entre os cristãos fazendo excelentes trabalhos, mas ainda não eram considerados papas, só eram bispos das suas regiões. Atanásio lá em Alexandria. Ambrósio, 340 a 397, foi eleito bispo enquanto ainda era leigo e nem mesmo batizado. Converteu-se posteriormente, repreendeu o próprio imperador Teodósio por causa de um ato cruel e mais tarde o próprio imperador o tratou com alta distinção. Foi autor de vários livros, então contribuíram muito para educar os cristãos de sua época. João Crisóstomo, 345 a 407, considerado boca de ouro, olha só, em razão de sua eloquência inigualável. Foi o maior pregador desse período. Então, entre o final do IV século e início do V século, João Crisóstomo ensinou muitos cristãos. Chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, sua fidelidade, zelo reformador e coragem não agradava à corte. Foi exilado e morreu no exílio. Então veja como entre eles tinha um jogo de interesse, que eles se sentiam ameaçados, e entre os próprios líderes do império e também da igreja, eles acabavam prejudicando quem queria servir a Deus com fidelidade. E teve homens nessa época, mesmo sem ter a perseguição como tinha, que foi proibida a perseguição, mas sofreram perseguições isoladas e acabaram morrendo. Jerônimo, 340 a 420, foi o mais erudito de todos. Estudou literatura e oratória em Roma. De seus numerosos escritos, o que teve maior influência foi a tradução da Bíblia para o latim. As famosas 50 Bíblias de Jerônimo, que o imperador pediu para ele traduzir do grego para o latim. E ele fez essa tradução. E aí que se popularizou a lista dos 27 livros do Novo Testamento, porque Jerônimo conseguiu uma lista que... me fugiu o nome dele agora. Ele fez a primeira lista, né? Depois eu lembro. Ele fez então essa primeira lista entre os cristãos e descobriram que tinha 27 livros. E aí Jerônimo se baseia nesta primeira lista e aí faz os 27 do Novo Testamento, só que ele fez uma tradução que já tinha a Septuaginta, né? A Septuaginta surgiu 200 anos antes de Cristo aproximadamente, e ele traduz também os livros apócrifos. Então, tem essa questão também, mas foi boa, né? Foi boa a tradução para o latim, começou a Bíblia a ser traduzida para outros idiomas. E, deixa eu ver, ficou conhecida como Vulgata Latina, né, essa tradução.
Isto é, a Bíblia em linguagem comum, que Vulgata vem de vulgo, até hoje usada pela Igreja Católica Romana. Então, esses homens fizeram grandes trabalhos em suas épocas, mesmo a Igreja, em muitos lugares, indo para um caminho bem triste, espiritualmente falando. Agostinho, então, lembrei do nome, foi Orígenes. Orígenes que fez a primeira lista de 27 livros, que Jerônimo se baseou para fazer a tradução do grego para o latim. Já tinha os 27 livros que Orígenes já havia reunido essa informação. Agostinho, 354 a 430, o nome mais ilustre desse período, bispo de Hipona, na África. Santo Agostinho, chamado, popularmente, escritor de vários livros sobre o cristianismo e sobre a própria vida. Porém, a fama e a influência de Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual ele foi o maior expositor desde o tempo de Paulo. Então, se alguém perguntar, depois de Paulo, quem foi o mais preparado expositor de doutrinas entre os cristãos, você vai dizer Agostinho de Hipona. Muito inteligente, muito sábio, contribuiu e muito para a educação cristã. Origem e desenvolvimento do papado. Então, havia esses homens fazendo bons trabalhos como bispos em várias regiões e já havia o imperador Constantino ali e proibindo a perseguição aos cristãos, organizando a Igreja Católica. E vai surgindo aquela ideia de ajudar os pobres, o pai de todos, e peraí, cada bispo faz o que quer em suas regiões, eu acho que todo mundo tem que fazer o que partir daqui. E começou aquela ideia de centralização. Centralização. Em partes pode ser bom, em outro sentido muito ruim. Por quê? Porque geralmente o ser humano não sabe lidar com poder. Centralizar demais dá problema. E vocês estão entendendo o que estou querendo dizer. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo. De um bispo igual aos outros, o de Roma passa a ser o primeiro entre os demais. E, finalmente, cabeça incontestável da Igreja Romana. Está vendo o problema? De um bispo igual aos outros, somos tudo igual. Não, mas peraí, eu acho que eu tenho que ser o maior. Eu tenho que ser o maior. Esse é o problema, o ser humano não sabe lidar com centralização. Tem que tomar muito cuidado. São poucos os lugares onde as pessoas permanecem humildes, com muita detenção de poder. São poucos. Letra B. De acordo com registros da Igreja Católica, de Lino, que foi o primeiro Papa, segundo eles, até o atual Francisco, foram 265 papas. É muito papa, né? Segundo eles, Lino foi o primeiro que assumiu ali como papa, e de lá para cá, e segundo os historiadores, Lino foi o sucessor direto de Pedro e Paulo, principalmente de Pedro. E aí então começou a ter um número grande de papas, substituindo um ao outro, com esta visão. Não, todo mundo agora tem que dançar conforme a música. Vai partir daqui as regras para o mundo inteiro. Deu muito problema. Deu muito problema. Então, vem comigo. As Cruzadas. Um grande movimento da Idade Média, sob a inspiração e mandado da Igreja, foram as Cruzadas, que se iniciaram no fim do século XI. Foram 9 grandes cruzadas. Já vou explicar para você algo importante aqui. De 1095 a 1291. E nesse período a Igreja entrou em uma grande frieza espiritual. O que é que acontece? Eles estavam, nessa visão de Papa, centralização de poder, acumularam muito poder, muitas riquezas. E nessa visão de acumular riqueza e poder, começaram, peraí, nós temos que conquistar Jerusalém. Lá no século VII surgiu Maomé, o islamismo, e eles vão dominando toda aquela região do Oriente Médio, e nessa visão de poder, de conquista, os papas começaram, não, nós temos que... E o Espírito Santo ali já agindo publicamente com poder, já não agia mais.
E os papas, nós temos que conquistar Jerusalém. Jerusalém tem que ser da igreja. Tem que ser do catolicismo. Tem que ser de Jesus. É a terra do Senhor. E aí começou, irmãos. Gastaram muito dinheiro, investiram demais em cruzadas, mataram muita gente inocente. Assista o filme Cruzada, que é bem baseado nos fatos reais. Tem até o livro, né? E aparece ali personagens mesmo que existiram, né? Godard, Balian, o Saladino e tantos outros. Mas esta visão de poder, de conquista, fez com que a vida espiritual diminuísse e eles concentrassem esforços, olha só, irmãos, quase 300 anos investindo em guerras para conquistar Jerusalém. A igreja saiu do foco. Poderia ter evangelizado o mundo, poderia ter discipulado os cristãos. Começaram naquela ganância. Temos que conquistar Jerusalém. E isso foi uma tragédia para a igreja. Então vocês estão vendo o tamanho do problema. Todos esses papas, com uma visão de grande centralização de poder, muitos entraram nessa ganância de querer conquistar Jerusalém e, lamentavelmente, começou aí o mundo, na Idade Média, entrar, que hoje, por que muita gente não quis mais saber da igreja? Surgiu o iluminismo, principalmente com a Revolução Industrial, a partir do século XVII, XVIII, e não queria mais saber de igreja. Leonardo da Vinci, tantos outros filósofos e sociólogos da época, porque eles diziam que era um período de trevas. A igreja aprisionou a humanidade para que a humanidade não evoluísse mentalmente, e a igreja ameaçava, mandava matar, mandava colocar no inferno. A igreja dizia: eu tenho poder, nós temos poder para colocar no inferno, temos poder para tirar do inferno, temos poder, teve papa que se autodenominou Deus na terra, eu sou Deus na terra. E é tanto que no século XV, quando deu a peste negra no mundo, que alguns historiadores acreditam que possa ter morrido mais de 70 milhões de pessoas, a humanidade correu aos pés da igreja: já que vocês são tão poderosos assim, são Deus na terra, nos ajude. A igreja não pôde fazer nada. A partir da peste negra é que surgiu a expressão ateu no Ocidente entre os cristãos. Começaram a não querer mais saber de Deus, da igreja, do cristianismo, porque a igreja, eles viram que a igreja não tinha esse poder todo. E aí entrou num caos, irmãos, e o auge desse caos foi a ganância de querer correr, tanto que o próprio Império Romano se dividiu. Se dividiu entre Ocidente e Oriente. Constantino, quando ele viu que tinha muito paganismo em Roma, ele até deu uma aliviada, construiu uma base lá na Turquia, que recebeu o nome em homenagem a ele, Constantinopla. E ele se mudou para lá, tinha menos idolatria na Turquia. Mas a igreja começou a se dividir, e se dividiu de tal ponto que houve uma ruptura na igreja. Hoje existe a igreja do Oriente, católica, que eles nem gostam que chame de católicos, é a igreja ortodoxa do Oriente, e existe a igreja católica do Ocidente. E com essa divisão da igreja, dividiu também o Estado, até que o Império Romano se desfez. Os bárbaros do Ocidente venceram os romanos e se desfez. Por quê? Porque a própria igreja, no coração do império, se rompeu, o próprio império se rompeu junto. Então foi uma tragédia. E as cruzadas foi o auge da frieza espiritual, porque eles começaram a matar quem não era cristão, e isso nunca foi aprovado por Deus, até que chegou na Idade Média, um pouco mais desse tempo aqui, a chamada Santa Inquisição, onde eles perseguiam mulheres na Europa. Tu é bruxa, tem que morrer. Até gato preto. Alguns acreditam até que nessa perseguição de matar os gatos pretos, aumentou o número de ratos e a proliferação de doenças. Alguns dizem até que a peste negra possa ter vindo, porque se cresceu demais o número de ratos. É uma teoria, né? Porque a igreja mandou matar os gatos pretos. E mataram com certeza muitos gatos. E começaram nessa questão de Santa Inquisição, mataram muita gente. Inclusive no Holocausto, irmão, pra vocês terem uma ideia, teve padres, líderes que apoiaram Hitler contra os judeus. Olha só a cegueira espiritual que chegou à igreja. Vem comigo. Conclusão.
A igreja medieval fez grandes contribuições para a expansão do evangelho, isso é fato, mas cometeu muitos abusos até haver a reforma protestante. Você está vendo aqui Lutero, no século XVI, disse: basta, não suportamos mais esses abusos dos papas e vamos parar por aqui. E aí vamos para o último capítulo desse nosso módulo. Vamos aqui memorizar. Qual cidade reclamou para si a autoridade apostólica? Fácil, né? Foi Roma. Quem foi o primeiro líder a reivindicar a autoridade apostólica sobre todas as cidades? Quem foi? Volte no slide, essa é fácil, mas eu quero que você faça um esforço mental aí para gravar. Segundo o catolicismo, quantos líderes a igreja teve? Tá ali a resposta, acabamos de passar. Quantas cruzadas foram promovidas? Olha, mais de 200 anos de cruzada, irmãos. Quase 300 anos. Quantas foram? Essa é fácil também, né? Tem alguma semelhança isso aqui? Tem alguma semelhança? 9 dedos? Foram 9 cruzadas. Quantos anos duraram as cruzadas? Então, acabamos de responder, né? Então, tá aí essa história sensacional, irmãos, do cristianismo, e abre a nossa mente para entender muita coisa e valorizar, irmãos, o que nos foi legado. Graças ao mover do Espírito, próximo modo vamos adentrar sobre isso, temos hoje a plenitude do Espírito, o poder do Espírito, e andamos no Evangelho que agrada a Deus, priorizando o reino em detrimento às demais coisas. Vamos fazer a nossa oração? Ore com o pastor Rodrigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela riqueza deste ensinamento. Pedimos a tua bênção, que nós possamos valorizar o bom andamento da tua obra, conforme te agrada. Ilumina os teus filhos e em tudo seja glorificado. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula.